sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Às vezes, nas festas de final de ano, principalmente na comemoração do Natal, se faz nas empresas e mesmo em algumas famílias uma confraternização em que os presentes são dados a um amigo oculto ou a um amigo secreto. Pois bem, nessa meditação iremos falar do grande amigo oculto de Jesus, seu Pai na terra, São José. É próprio de São José passar inadvertido, oculto, silencioso. José, provavelmente, foi o homem que mais esteve com Jesus, que mais se relacionou com o Filho de Deus vivo. E o seu relacionamento foi intensíssimo e de grande profundidade, até mesmo pela missão que São José tinha com relação a Jesus, ser o seu Pai na terra. Meditemos nesta realidade. José era o homem que Jesus chamava de Pai, o mesmo nome com que Jesus dirigia-se a Deus Pai. Abá, papai. E algo impressionante. E como sabemos disso, Jesus atuava como as demais pessoas, as demais crianças da sua época, que chamavam seus pais assim. Sabemos também pelas palavras de Maria, quando Jesus, com 12 anos, fica perdido e eles o encontram no templo. E Maria lhe diz: teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Agora, já imaginaram o que passaria na cabeça de José? Ouvir o Filho de Deus chamá-lo de Pai. E ele sabia, por revelação do anjo, em sonhos, que Jesus era o Filho do Altíssimo. Sabia que devia adorá-lo como seu Senhor e tem que chamá-lo de Filho. Este poderia ser o seu grande conflito. Meu Senhor e, ao mesmo tempo, meu filho adotivo. Mas não era assim para José. José não se inibe, nem se paralisa. Ao contrário, exerce a sua missão com uma retidão de intenção perfeita. Concilia essa aparente incompatibilidade, adorando a Deus no seu coração e tendo ao mesmo tempo as carícias e os cuidados de pai, quando lhe dá banho, quando lhe veste, quando lhe calça, quando põe para dormir. Ao mesmo tempo, exerce a sua missão paterna quando lhe ensina, quando lhe exige, quando dá ordens àquele a quem adora como Deus. Faz isso sem medo nem perturbação, pois Deus Pai assim o dispôs. E ele confia na graça de Deus para exercer a sua missão. Mas o relacionamento filial de Jesus para com ele é uma fonte inesgotável de humildade e de admiração. José encontra-se, pois, incumbido de educar o Verbo encarnado.
E José cuidou da educação de Jesus, em primeiro lugar, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. E podemos imaginar, assim, a atuação exemplar de José e a sua santidade, a sua sabedoria de vida, para Deus o ter escolhido para tão excelsa missão. E na alma de toda criança há como uma tendência inata, uma necessidade instintiva de ler o rosto daqueles que o cercam, principalmente dos seus pais, e reproduzir as suas expressões, as suas atitudes. O rosto de José foi, juntamente com o de Maria, o primeiro espelho de perfeição que Jesus teve. As suas primeiras impressões foram os gestos, a conduta, a linguagem de seu pai. Foi José que ensinou a Jesus tudo aquilo que a sua função de pai lhe dizia que devia ensinar. Foi através de José que Jesus se enraizou tão profundamente na linhagem humana que mais tarde haveria de designar-se legitimamente com o título de Filho do Homem. Foi José quem lhe explicou a lei e o iniciou nos ritos mosaicos, quem lhe ensinou a história e as tradições do seu povo, os provérbios da sua raça. Foi sobretudo José quem o ensinou a rezar, pois em Israel essa obrigação dizia respeito em primeiro lugar ao pai. Era ainda José que, ao romper da aurora do sábado, levava Jesus à sinagoga, onde entravam de cabeça coberta e sandálias nos pés, e ouviam as leituras dos textos sagrados, o comentário da lei, e faziam as prostrações rituais, e respondiam às ladainhas. Quando conduzia Maria o menino através dos caminhos floridos, José chamaria muitas vezes a atenção do seu filho para as belezas e a exuberância da criação. Mostrava-lhe como na primavera a figueira produz os seus primeiros frutos e como é necessário podar a vinha para torná-la mais rica em frutos. Despertava-lhe a curiosidade apontando-lhe as ovelhas errantes, a solidez das casas construídas sobre a rocha, a beleza dos lírios, que devem todo o seu esplendor à magnificência divina. Falaria do grão semeado que germina de modo diferente de acordo com a qualidade da terra. E ao lermos as parábolas do Evangelho narradas por Cristo, podemos descobrir nelas muitos exemplos dessa ciência experimental que Jesus adquiriu devido à primeira educação recebida de José e de Maria. O homem que Deus chamou de pai, José, era um homem santíssimo. A igreja, com o tempo, foi deixando mais claro essa realidade, afirmando que São José é o maior dos santos, depois da sua esposa, a Santa Virgem Maria. É também o que ensinava São José Maria Escrivá. Depois de Santa Maria, é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. Estou certo disso. Tanta santidade, mas uma santidade que passa oculta. A vida de São José resplandece em muitos aspectos, mas agora vamos observar a sua retidão de intenção, que pode dar muitas luzes para a nossa vida. Se seguirmos o seu exemplo, seremos pessoas com que Deus pode contar, pessoas centradas em cumprir a sua missão na terra, colocando toda a atenção e energia naquilo que Deus nos pede, pessoas que com gosto e felizes se ocultam e passam despercebidas, querendo só servir a Deus da forma
que Deus nos pede. Conseguiremos que Deus brilhe em nossas vidas, sem ofuscar em nada a luz de Deus, sem querermos a nossa glória pessoal. E para isso, iremos aprofundar em 3 atitudes de São José. Primeira, São José desprendido da sua honra. Segunda, São José passa inadvertido. Terceira, São José se silencia. Consideremos a primeira. José totalmente desprendido da sua honra e das suas ideias pessoais. Como sabemos, São José teve que enfrentar um conflito angustiante na sua vida. Ele se encontrava desposado de Maria e antes de coabitar, ele percebeu que Maria estava grávida. Provavelmente quando Maria retornou da casa de Santa Isabel. Para os judeus, o noivado tinha valor de casamento. Eram já marido e mulher, embora ainda não estivessem morando sobre o mesmo teto. José intuía a extrema pureza de Maria. Maria já haveria manifestado o seu desejo de permanecer virgem, pois na Anunciação já manifestou isso ao anjo Gabriel. E não podemos imaginar que Maria se casaria com José sem falar com ele sobre essa sua decisão. Por outro lado, José não podia negar o que os seus olhos estavam vendo. Era um fato desconcertante, mas Maria estava grávida. Mais desconcertante ainda era que Maria não lhe falava nada sobre o assunto. E José intuía que havia algo de sobrenatural acontecendo, mas não sabia bem do que se tratava. Sabia, sim, que ele, a princípio, não tinha nada a ver com aquela criança. Mas o que fazer? Se dissesse que o filho não era seu, Maria estava exposta à vergonha e mesmo ao apedrejamento, pois seria considerada uma adúltera. Mas não queria nem podia assumir um filho que não lhe dizia respeito. Foi quando José tomou a decisão de deixar Maria a salvo, sem perder a sua honra. Ele a abandonaria e fugiria para outro lugar. Assim, Maria seria considerada uma mulher que padeceu uma grande tragédia na vida, a de ter sido abandonada estando grávida. Mas o que aconteceria com José? A sua fama estaria arruinada para sempre. Provavelmente nem poderia voltar para visitar alguns parentes na cidade sem sofrer repreensões severas. E aqui se observa a grandeza maravilhosa de José. Está disposto a passar por cima de si mesmo para salvar a honra de Maria. Está desprendido até mesmo da sua honra. E devemos também salientar como lhe custaria estar longe de Maria, pois José a amava muito. Graças a Deus, antes que colocasse em prática o seu plano, o anjo lhe revelou o mistério da encarnação. José, filho de Davi, não tenhas medo, não tenhas receio de receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Que alívio, que alegria José sentiu, não só por saber que a sua esposa era a mãe do Salvador, do Messias, que era algo extraordinário, sem dúvida, mas também por saber que ele tinha sido o homem escolhido por Deus para encobrir e proteger a virgindade de Maria e para ser o pai na terra de Jesus, do Messias. E terá para com Jesus todas as atenções de um pai, como a de colocar o nome de Jesus no menino.
Essa era a missão do pai. José nos ensina a profunda retidão de intenção, de estarmos dispostos a passar por cima de nós mesmos, até mesmo da nossa honra, para tomar a atitude mais justa, mais santa. Nos ensina a sabermos renunciar aos nossos direitos, pensando no bem geral da família, a sabermos sofrer uma injustiça caladamente para não criar confusão ou briga, a sabermos suportar uma situação que nós não entendemos. José também estava desprendido das suas ideias pessoais. José tinha preparado os móveis e a casa para receber Jesus em Nazaré. Deus quis em Belém. José queria continuar exercendo seu trabalho de artesão em Nazaré, mas Deus quis o Egito. José alterando seus planos continuamente, humildemente. E é um exemplo para nós que às vezes somos teimosos, não aceitamos opiniões diferentes da nossa, achamos que sempre temos razão, afastamos os que podem atrapalhar a realização das nossas ideias. Às vezes temos até uma má esperteza, uma manha de mexer os pauzinhos para que as coisas saiam como nós achamos melhor. Consideremos mais um aspecto da retidão de intenção de José. Ele passa praticamente inadvertido no seu tempo. São José não foi um homem vistoso, chamativo, incomum, não ocupou cargos de destaque social ou político, não foi uma personalidade marcante na sua época, não chamava a atenção dos seus concidadãos, não realizou façanhas, não realizou obras extraordinárias, nem milagres em vida. Se poderia dizer que era um homem comum da sua aldeia. Não teve nenhuma ideia revolucionária em qualquer campo do saber, não teve uma ideia inspiradora a comunicar aos outros, não fez discursos, não escreveu nenhuma linha sobre os seus pensamentos, não foi um homem de presença indiscutida e marcante, um líder carismático que atraía muitas pessoas atrás de si. E o mais importante é que isso não lhe importava nada. Talvez isso nos impressione muito, pois vivemos em um mundo que valoriza demasiado essas coisas e ambiciona o brilho pessoal, as influências, as aparências. Para São José, a aparência, a imagem, o valor que os demais lhe atribuíam, não eram valores importantes, e menos ainda essenciais. Não era preciso que os demais se lembrassem dele, pois Deus já tinha se lembrado. Não era preciso brilhar, quem tinha que brilhar era o seu filho na terra. Não queria o elogio ou a admiração por aquilo que fazia, pois sempre se achava pouco comparado com Jesus e com Maria. Bastava-lhe cumprir a sua missão, de ser o pai na terra do Filho de Deus, o esposo de Maria, e realizar os seus deveres diários no trabalho, em casa, com amor, com responsabilidade, buscando somente agradar a Deus. José não se intrometia nas coisas que não eram da sua competência, não tomava dianteira no que não era a sua missão, não chamava atenção para aquilo que ele fazia e fazia tudo bem feito. Aliás, se nota menos quando tudo está em ordem, bem cuidado. E daqui podemos tirar uma grande lição para nós. Nós não devemos nos apegar à nossa imagem, às aparências, a falsos critérios desse nosso mundo tão amigo das honras, dos status, do dinheiro, mas sim ao valor sobrenatural
que a nossa vida tem aos olhos de Deus. Consideremos a terceira atitude de José, que é a de se calar, tendo tantas coisas maravilhosas para contar e também motivos de sobra para se queixar. São José se cala. Nos evangelhos não vemos, não estão recolhidos nenhum comentário, nenhuma das suas palavras. Por humildade, José é discreto. Não fala nada que possa dar a entender ou fazer conhecer a sua dignidade de pai na terra de Jesus. Deseja permanecer oculto, velado. Não conta a ninguém como foi o nascimento do Filho de Deus, o momento que mudou o curso da história e a que ele assistiu. Nem fala como os pastores e os reis vieram adorar o menino. Também por humildade não se queixa das tremendas dificuldades por que teve que passar. Nenhum lamento pela demora em Deus lhe revelar o que estava acontecendo com Maria. Nenhuma queixa com relação à gruta de Belém, um lugar paupérrimo. Não se desculpa com ninguém quando tem que se resignar em limpar aquela gruta escura e suja para que Jesus possa nascer. E vai ao Egito, um país distante, com outra língua, levando a Sagrada Família, e trabalha ali um tempo e depois retorna, porque Deus lhe indica. E ele não cobra nenhuma explicação de Deus. E quando Jesus tem 12 anos e fica no templo durante 3 dias, deixa que sua mãe seja quem pergunte o que está acontecendo. José soube se silenciar. E o seu silêncio era um silêncio profundo, de quem abdica de pronunciar qualquer palavra, pois sabe que está diante do insondável, que não pode ser descrito, pois todas as palavras se tornariam pobres. E esse seu silêncio o ajudava a contemplar a Deus. O seu silêncio permite-lhe ouvir a Deus em cada momento da sua vida. Enquanto nós não tivermos essa atitude de silêncio interior, será tão difícil ter verdadeira vida interior. E por que José reage assim? Porque era extremamente grato a Deus e se julgava indigno da sua excelsa vocação. Estava felicíssimo por tudo aquilo que os seus olhos viam. Os seus problemas, diante de tanta graça de Deus na sua vida, eram mínimos. E dessa forma, podia colocar toda a sua atenção, toda a sua cabeça, todo o seu coração, todas as suas energias no cumprimento da sua missão de Pai na terra de Jesus. E podemos imitar a São José, aceitando as humilhações que Deus permite na nossa vida, sem ficarmos humilhados, sem justificações tolas, sem desculpas, sem colocar a culpa nos demais. Podemos imitar a José purificando o nosso coração de rancores, inimizades, disputas, divisões. Às vezes nos agitamos demais ou falamos demais e por isso não encontramos o silêncio interior para entrarmos em intimidade com Deus. José se dedicava às suas tarefas, aos seus trabalhos, estando aonde Deus lhe colocava. Não se intrometia onde não era chamado, não queria ser o salvador da pátria. Gostaria de aprofundar agora brevemente sobre o trabalho de Jesus na oficina de José.
Jesus aprendeu a trabalhar com seu pai na terra, São José. Imaginemos como seria o trabalho de Jesus com José, desde que ele era pequeno, até quando Jesus assume o negócio de José. Jesus foi crescendo, foi deixando de ser criança, e de atrapalhar até o trabalho de José, foi chegando o momento de trabalhar com seu pai na terra. Podia já prestar algumas pequenas ajudas, alguns pequenos encargos. José já lhe diria: pode me passar o martelo? Junte esses troços de madeira que sobraram, leve para tua mãe, para que possa utilizar de lenha para o fogão. E quando o trabalho se prolongava, podemos imaginar Jesus com uma lanterna, iluminando o trabalho de José. Enquanto atentamente Jesus vai aprendendo como se trabalha, como se faz. E chega um momento em que José começa a deixar Jesus utilizar as ferramentas, explicando-lhe tudo detalhadamente. José tinha consciência a quem ele ensinava-o pacientemente. E sua mão de adulto cobria a mão de Jesus, um jovem, um adolescente, e faziam juntos o trabalho. E Jesus aprende a polir, encaixar peças, cortar madeira, e das mãos de quem criou o mundo começam a sair objetos, bancos, mesas, arados. E os dois trabalhavam sem descanso, pois o trabalho era muito, eles eram pobres, tinham que passar o dia na oficina. E quando os clientes chegavam para levar os arados, os jugos, as arcas, as mesas, as camas, que São José e Jesus tinham feito, não sabiam o que levavam. Claro, notavam que estava tudo bem feito, bem acabado. O trabalho de Jesus era um trabalho feito com perfeição. Mas era muito mais que isso, era uma relíquia. Hoje se pagaria milhões por qualquer um desses objetos. O trabalho de Jesus e de São José não vale só ouro, vale a glória de Deus, a nossa redenção, a nossa salvação. Jesus nos redimiu não só na cruz, mas também no trabalho, onde deu o sangue. Acabava o dia cansado, destroçado. E poderia dizer aquilo que disse na cruz: está tudo consumado, plenificado, feito com perfeição. Isso pode ser o nosso trabalho, um trabalho humano e divino, bem acabado, oferecido a Deus, um trabalho de Deus, Opus Dei. Em coisas nada chamativas e cotidianas se manifestava a divindade de Jesus. Todas essas coisas eram pequenas, mas eram feitas com amor, eram santificadas, eram redentoras. Cada uma dessas pequenas coisas tinha um valor infinito aos olhos de Deus. O seu amor divino e redentor se materializava nos pequenos detalhes do dia a dia. E esse é o fundamento, o motivo da importância das pequenas coisas na nossa vida. Nós podemos fazer atos divinos pela graça de Deus, movidos pelo amor de Deus em nós. Sempre que fazemos algo com perfeição, dentro das nossas limitações, por amor a Deus, estando com Deus na nossa alma em graça, esse ato, por menor que seja, não é apenas um ato humano, é um ato divino, como eram os atos de Jesus. Pois nós temos a mesma vida divina e o mesmo amor em nós. Esse é o motivo de São José Maria dizer: um pequeno ato feito por amor, amor com A maiúscula, quanto não vale? E nós materializamos o amor a Deus em pequenos detalhes, como José e Jesus, que concretizava o seu amor a Deus na vida oculta. O amor torna grande, diviniza as nossas pequenas ações. E esse foi o caminho de santidade também percorrido por São José Maria, escrivá, que se fixava muito na vida oculta de Jesus e de José na oficina. E nós também podemos transformar o pequeno, o pouco, em um gesto carregado de amor, divinizando as pequenas coisas. Guardar cada coisa no seu devido lugar, fechar uma cortina para que o sol não bata nos móveis e os estrague,
uma pequena modificação na comida, cuidar da pontualidade nos nossos encontros com Deus, podemos viver com vibração de eternidade cada momento. São José Maria também dizia no livro Caminho: a santidade grande está em cumprir os pequenos deveres de cada instante. Essa é a forma da santidade. Porque foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre o muito. Nossa Senhora observava a relação de São José com Jesus e se admirava com a santidade de José, que aos seus olhos nunca ficavam de forma alguma oculta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.